Nós vamos fazer a correção da nossa prova para que vocês possam avaliar aí como é que vocês foram e tudo mais, né? Nossa prova era relativamente simples, até porque vocês estavam fazendo ela online e havia possibilidade aí de, né? Mas, de qualquer sorte, a gente precisa ficar muito atento quando a gente fala de meio ambiente e tudo mais. A primeira questão dizia o seguinte: o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito previsto em nossa Constituição Federal, competindo a quem defendê-lo e preservá-lo. Está na Constituição, artigo 225 da Constituição, diz que o meio ambiente é um direito de todos e que cabe a quem defender e preservá-lo. As autoridades constituídas, aos órgãos públicos ambientais, CONAMA, CETESB, CBRN, ao poder público e à coletividade, ao Ministério Público e Poder Judiciário. Não, veja, uma coisa é você ter a competência de defender e preservar. Todos nós temos essa competência, e também o poder público. Então, as autoridades constituídas estão embutidas no poder público. A resposta correta seria poder público e coletividade, porque todo mundo tem essa obrigação, essa competência para defender e preservar o meio ambiente, porque senão nós ficaríamos apenas dependendo de que as autoridades fossem fazer isso, aí a devastação ia ser muito maior do que já é. Concorda comigo? Muito bem, a gente falou um pouco sobre a drenagem urbana. Isso aqui são mensagens que estão chegando, mas eu só preciso ver que estão chegando, por isso que eu não baixei, tá? A drenagem urbana é um problema sério na questão ambiental brasileira. Segundo especialistas da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, seria possível adotar soluções tais como... Eu peço para apontar aquela que seja incorreta. Então, esses especialistas da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental dizem que contenção do processo de impermeabilização. O que significa isso? Conter um pouco esse processo de impermeabilizar o solo, que isso vai comprometer, né, a drenagem. Proteger os recursos hídricos com parques ecológicos ao redor. Todo recurso hídrico precisa ser protegido. Adoção de reservatórios de retenção. Não sei se alguém se lembra disso. Na cidade de São José do Rio Preto foi feito, em São Paulo foi construído uns tais piscinões, que eram reservatórios para reter excesso de água e que depois liberaria mais devagar. Era uma outra solução. E evitar áreas públicas impermeáveis, com uso de pisos que permitam a passagem de água. Hoje nós já temos tecnologia para termos pisos que seja possível a água permear e que não fique totalmente impermeável, porque isso vai favorecer ainda mais que a água escorra, né? Então, na verdade, todas essas soluções apontadas seriam soluções corretas. Logo, a nossa resposta seria nenhuma das alternativas anteriores, tá? Por quê? Porque todas essas soluções aí, possíveis soluções apontadas, foram corretas. Outra questão dizia o seguinte: no Brasil, o saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição e definido pela Lei 11.445, que prevê a universalização dos serviços de saneamento, para que todos tenham acesso ao abastecimento de água de qualidade e em quantidades suficientes às suas necessidades, a coleta e tratamento adequado do esgoto e do lixo e ao manejo correto das águas de chuvas. Isso é verdadeiro ou falso? Nós vimos que está previsto na lei. É preciso que a universalização significa assim, vale para todos. Todos terão esse direito a ter o abastecimento de água de qualidade em quantidade suficiente para satisfazer as suas necessidades, a coleta e tratamento adequado do esgoto e do lixo e ao manejo correto de água de chuva. Isso é verdadeiro, certo? Uma outra questão eram duas questões na verdade aqui dentro. Dentre os setores que consomem água,
a agropecuária é disparado o setor que mais consome água no mundo e também no Brasil. Vocês se lembram quando a gente falou sobre isso, sobre o uso de água, e falamos sobre os setores, o consumo de água doméstica, o consumo de água industrial e o consumo de água na agropecuária? Realmente é o setor que mais consome água. Por isso que precisa ter um consumo racional. A agropecuária consome realmente, é o setor que mais consome, não é só no Brasil e no mundo. Logo, isso é verdadeiro. Aí fiz uma outra questão que era uma baba do boi, porque nós falamos sobre isso, né? Nós falamos que são 3 os pilares do saneamento básico: o abastecimento de água, o esgotamento sanitário e a drenagem urbana. Mas não faltou alguma coisa aí? Não são 4 os pilares do saneamento? Além do abastecimento de água, do esgotamento sanitário, da drenagem urbana, nós não temos o manejo de resíduos sólidos, que isso foi objeto, inclusive, de uma lei, né? Tem a lei de resíduos sólidos, e que os municípios estão tendo que se adequar. Então, essa afirmativa era falsa, porque são 4, na verdade, os pilares do saneamento básico, certo? Aponte a alternativa abaixo que não seja um material biodegradável. As pessoas se confundiram um pouco aqui. Folha. O que é folha? Eu tenho uma árvore, eu tenho as folhas, eu tenho o galho. A folha não é um material biodegradável? Claro que é. Animais mortos é biodegradável? Claro que é. Restos de comida é biodegradável? Claro que é. Papel não é biodegradável? Claro que é. Ou seja, nenhuma das alternativas anteriores, porque todas essas 4 são biodegradáveis. Isso não quer dizer, a gente vai falar isso também numa questão, isso não quer dizer que por serem biodegradáveis podem ser jogados de qualquer forma. Tá aí. Essa pergunta era especificamente sobre biodegradação. A biodegradação é vista como uma das alternativas que contribuem para a preservação ambiental, diminuindo o tempo de permanência dos resíduos na natureza, porque eles são degradáveis, né? Agora, a segunda afirmativa dizia o seguinte: o fato de um produto ser biodegradável não significa que ele poderá ser descartado em qualquer local, posto que biodegradação necessita de algumas condições adequadas para acontecer, como temperatura, pH, concentração de oxigênio, quantidade de micro-organismos, entre outros. Vocês se lembram que a gente falou que o excesso de material, por ser biodegradável, vai consumir demais o oxigênio. E aí vai faltar oxigênio nesse meio líquido, nessa água. E faltando oxigênio nessa água, você vai ter mais morte de peixes, de micro-organismos, vai aumentar também a quantidade de material biodegradável. E aí você vai nesse ciclo. Então, na verdade, a biodegradação é correta, ela é vista como uma das alternativas que contribuem para a preservação ambiental, diminuindo o tempo de permanência dos resíduos da natureza? Claro que sim. E o fato de um produto ser biodegradável não significa que ele poderá ser descartado em qualquer local, posto que a biodegradação necessita. Então, o que acontece? Ambas as afirmativas são verdadeiras, certo? Aí a gente tinha uma outra questão que dizia o seguinte, ó, falando de poluição, tá? A gente diz o seguinte: uma das formas de poluição, a sonora especificamente, interessa especialmente à segurança do trabalho, pois o nível de ruído nas indústrias e nas obras aumenta o nível de estresse e causa problemas de audição. Vocês se lembram que eu pus até em negrito para chamar atenção, porque era um tipo de poluição que interessava especialmente à segurança do trabalho, porque é exatamente isso que acontece. O nível de ruído em indústria e nas obras aumenta o nível de estresse e pode causar problema de audição. Nós temos muita gente hoje surda porque trabalhou a vida inteira sem ter o menor cuidado, seja com EPI, com EPC, entendeu? Não houve nenhum equipamento de proteção coletivo nem individual, essas pessoas acabaram perdendo a audição. Então, eu chamei a atenção de vocês, quando a gente falou sobre a poluição sonora, que era uma poluição que especialmente a segurança do trabalho interessava por conta disso, né?
Aí eu disse numa outra afirmativa, eu disse assim: a poluição visual pode causar acidentes. Muita gente acreditou que isso fosse falso. Mas, gente, a gente já falou, a poluição visual é você ter um excesso de coisas que chamem atenção visualmente. Então você tem um excesso de outdoor. E isso, se você tem esse excesso, isso vai chamar a atenção das pessoas que estão trafegando, estão dirigindo e pode causar acidentes. A gente falou isso também. Então, é verdadeiro. Aí eu disse o seguinte: a poluição do ar, além da saúde, vocês sabem que a poluição do ar compromete a saúde, principalmente problemas respiratórios, né? Pode afetar o clima, a produção de energia e a produção de alimentos. Claro, a gente falou também sobre isso, né? Porque se você tem um ar poluído, os raios solares não passam normalmente por esse ar e vai comprometer a produção de energia. Se você pegar a produção de energia solar, as placas precisam tomar o sol, absorver aquele sol para transformar a energia solar em energia elétrica. E a produção de alimentos também. Se você precisa de pleno sol para uma cultura se desenvolver e você não tem, porque o ar está muito poluído, as partículas estão poluídas e o sol não chega adequadamente a essa cultura, você vai... a poluição do ar vai poder afetar também clima, produção de energia e produção de alimentos, tá certo? Logo, todas as afirmativas eram verdadeiras. Aí eu pedi para apontar uma afirmativa falsa. Eu disse que são exemplos de águas residuais urbanas, as residuais domésticas, as de infiltração, as residuais industriais e as águas urbanas que são drenadas. Isso aí é baba, que isso é verdadeiro. A poluição das águas pode comprometer todas as utilizações desses meios. Ou seja, quando você tem um rio poluído, ele pode comprometer a pesca, a balneabilidade, que as pessoas poderem tomar banho, a navegação e a geração de energia, entre outras. Nós já tivemos problemas sérios em hidrelétricas por conta de poluição de água. Então, isso também é verdade. A contaminação das águas por substâncias orgânicas, detergentes e outros produtos de limpeza provoca a redução do nível de oxigênio e consequente morte de seres vivos e produção de gases. A gente falou sobre isso, vocês se lembram? Que muitas vezes detergente e outros produtos de limpeza são despejados em rios e eles provocam a degradação desse material, provoca uma redução do nível de oxigênio. E, consequentemente, quando você reduz o nível de oxigênio de um meio líquido qualquer, você leva à morte os seres vivos que estão ali e podem ter essa produção de gases que são gases, podem ser gases tóxicos, como metano e tudo mais, né? Logo, nenhuma das alternativas anteriores era o que reproduzia a resposta correta para essa questão. E aí, nós tínhamos uma outra questão que dizia o seguinte, a agropecuária contribui muito para a poluição dos corpos de água. Eu dei 3 afirmativas, né? A primeira delas dizia o seguinte: a agropecuária contribui muito para a poluição dos corpos de água, principalmente pelo despejo de fertilizantes, plaguicidas e outras substâncias poluentes. A gente já comentou que hoje existe uma preocupação maior de que não se despeje, nós tenhamos as áreas agrícolas com bastante sistematização de solo para que não sejam arrastados para os meios líquidos restos de fertilizantes. A gente ter consciência de que equipamentos que são utilizados para passar herbicida, fungicida e inseticida não sejam lavados lá no rio também, porque isso vai comprometer. Então, isso e outra coisa, tem praguicida que fica no solo e se você tiver erosão vai ser arrastado também. Então, a poluição dos corpos d'água, principalmente por conta disso, por despejo de fertilizante, praguicida e outras substâncias poluentes, tá certo? A deposição de águas residuais industriais no solo pode gerar em determinadas situações contaminação do lençol freático ou acúmulo de produtos tóxicos em plantas e animais. Eu vou mandar um link para vocês depois, para vocês verem um filme
aconteceu um fato, até eu discuti isso com o pessoal do 4º ano, na matéria de responsabilidade socioambiental. O pessoal do 4º ano viu um filme, aconteceu isso lá próximo de Campinas, isso foi em 1979, não sei, daquela época a Shell produzia inseticidas lá, que eram inseticidas extremamente tóxicos, e que esses resíduos foram contaminando todo o lençol freático, morreu muita gente, ficou muita gente com sequela dessas coisas. Então, essas águas residuais industriais, quando colocadas do solo, em determinadas situações elas vão contaminar o lençol freático, porque elas drenam e vão para o lençol freático, ou vai acumular produto tóxico em plantas e animais. Então, essa afirmativa também estava correta, tá certo? E até a última afirmativa diz o seguinte: o uso de vinhaça no estado de São Paulo está previsto na Constituição Federal. Veja, aqui eu quero fazer um parênteses. Eu pedi para vocês fazerem um trabalho, lerem a respeito da vinhaça, do uso da vinhaça, e vocês, né, terem um pouco mais de conhecimento, inclusive porque é uma questão que muito afeta a nossa realidade, que vivemos numa região onde o setor sucroalcooleiro é bastante ativo e intenso, e que, na verdade, nós temos legislações específicas para o uso de vinhaça. Tem norma da CETESB, tem outras normas, mas isso não está na Constituição Federal, gente. Isso é falso, tá certo? Se isso é falso, apenas a 1 e a 2 é que são verdadeiras, tá certo? A propósito dessa questão da vinhaça, gente, é assim, vocês precisam se acostumar, quando a gente pede para fazer um trabalho, não é simplesmente pegar um material e fazer o Ctrl+C e Ctrl+V, copia e cola. Não, é ler, é entender o que está dizendo, o que o autor está dizendo. Quando é legislação, a legislação é clara. Então, o que é que diz a legislação? Ela proíbe isso, facilita isso. Quando é um artigo de um autor, esse autor, ele tem uma visão daquilo. Então, você vai falar sobre a visão do autor, mas não quer dizer que você deva concordar com ele. Se você concorda, você pode dizer que concorda pelas razões pelas quais ele te convenceu. Se você não concorda, você tem outros argumentos, porque a gente sempre tem argumento para discutir futebol, para discutir uma série de coisas, nós temos que ter argumento para essas coisas também. E aí eu percebo que os trabalhos ficam muito assim, a pessoa não leu o material para se manifestar, para tomar informação. Quem tá no setor sucroalcooleiro trabalhando sabe que nós tivemos, acho que foi ano passado, na safra passada, um episódio de um despejo de resíduo de vinhaça totalmente irregular. A vinhaça foi despejada numa estrada, e isso é totalmente proibido. Eu não sei o que gerou isso em termos de se foi denunciado para a CETESB, se não foi, se foi a empresa foi penalizada ou não. Porque, veja, embora posso dizer, foi culpa de quem? Do motorista? Não, alguém mandou. Mas foi culpa de alguém que mandou? Mas alguém deve ter mandado aquele mandar. Enfim, a empresa é responsável por isso, né? Então, quando vocês procurar ler melhor isso. Eu li os trabalhos todos, percebi assim que tem trabalho que foi ipsis litteris copiado um do outro. Gente, não é, a ideia não é essa. É você fazer a atividade, entendeu? Isso me deixa muito triste, na verdade, sabe? Mas eu acho que as pessoas precisam ficar atentos. Você não está ajudando um colega seu, você está complicando a vida dele, porque lá na frente, na hora do trabalho, ele não vai ter alguém que faça para ele, ou que diga para ele, eu fiz aqui, copia aqui, você entendeu? Então, nós vamos encerrar essa correção de prova, mas eu vou mandar também no WhatsApp de vocês daqui a pouquinho um material sobre vinhaça bastante completo da ANA. A ANA é a Agência Nacional de Águas.
que fala muito sobre a questão da água e tudo mais, e um material legal sobre vinhaça. Eu tenho aqui no meu computador, eu vou mandar também, tá bom? Um abraço.